Bom dia. Bom dia aos amigos e irmãos que estão aqui em nossa casa, presentes neste domingo de manhã. E também a nossos amigos e irmãos internautas que estão sintonizados conosco através do canal do YouTube do Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Vamos então dar início ao nosso evangelho deste domingo com o livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o tema Tenhamos Paz. Tende paz entre vós. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas e, sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz e com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão e com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. E assim convidamos então todos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Meigo Rabi, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, mais uma vez, para continuarmos o nosso aprendizado em torno da mensagem libertadora, doutrina consoladora, que foi codificada por Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, que no último dia 31 comemorou-se a sua desencarnação. Agradecemos a esse querido amigo e irmão pelo esforço, pela dedicação à causa, em trazer para nós todos, juntamente com a espiritualidade amiga, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Amigo Jesus, permita mais uma vez que os teus mensageiros, amigos desta casa, estejam conosco, nos amparando, e permita, Senhor, que a nossa irmã seja igualmente amparada e envolvida nessas vibrações de carinho para
trazer a todos nós as lições, o evangelho de paz e de amor aos nossos corações. Obrigado, Jesus, que assim seja. Muito bem, hoje conosco a nossa irmã Patrícia, ela vai tratar do tema obediência e resignação. Com a palavra, a nossa irmã. Obrigado, Carlinhos. Bom dia a todos. É sempre um prazer imenso estar aqui nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanta dedicação. Então, que a gente possa, diante das reflexões de hoje, que elas possam nos ajudar, nos auxiliar no caminho da nossa vivência e da nossa luta. Então, vamos pedir que a paz do nosso Mestre Jesus, que ela possa estar a nos envolver a todos e que, através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga, que possamos ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. Como o Carlinho disse, hoje nós vamos trabalhar o item 8, que vai falar sobre obediência e resignação. Mas esse item ele está dentro do capítulo que tem como título Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E esse bem-aventurados, ele é uma bem-aventurança que ela está contida no belíssimo Sermão da Montanha, lição de Jesus, que constitui um dos mais belos ensinamentos que já foram trazidos até a humanidade. Pessoas muito importantes, como Mahatma Gandhi, disse que se perdessem todos os livros sagrados, mas se não se perdesse o Sermão da Montanha, que nada se haveria perdido, de tão grandioso, de tão profundo que é esse ensinamento. Então, ele é realmente um caminho para que a gente possa seguir nas nossas vidas, porque os ensinamentos de Jesus, se eles forem aplicados, eles vão sanar todos os males, não só do nosso país, das nossas vidas, mas do mundo inteiro. Então, realmente é algo muito profundo e que vale a pena a gente estudar e entender. E ele começa assim: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas o que de fato significa ser brando e ser pacífico? Se a gente observar esse texto de Mateus, a verdade é que ele é um grande convite. Ele é um convite a esse exercício pleno da lei de amor. Porque Jesus ele reprova qualquer tipo de palavra que possa vir a ferir. Ele adverte que a fraternidade ela deve reinar nas relações entre as pessoas, que a doçura, que a afabilidade, ela precisa estar presente nas nossas vidas, principalmente no nosso trato para com o nosso próximo. E aí o que a gente pergunta é o seguinte: mas o que vem a ser, de fato, brando e pacífico? Será que é simplesmente não reagir? Será que é ficar simplesmente parado diante de uma provocação, diante, de repente, de uma agressão? Não, é muito mais do que isso. Eu acho que é ter mansidão, desde o nosso lado mais íntimo até o trato direto com os outros. Então, é ter fé na providência divina, é conquistar essa tranquilidade interna, é a consciência de que a gente não precisa agredir ninguém, nem por pensamento, para que as coisas fiquem bem para o nosso lado. A gente não precisa forçar ninguém, a gente não precisa violentar a consciência de ninguém. O que a gente precisa é agir respeitando o nosso semelhante, o nosso irmão, e todas as suas diferenças, porque nós somos diferentes, todos nós. Mas quem que é considerado, então, brando e pacífico? São aqueles que já reconheceram essa necessidade de disseminar a paz entre todos nós, entre os homens, a exemplo do próprio Cristo. Então, eles propagam essa tranquilidade. É respirar fundo, é refletir antes de agir, é evitar que a nossa reação venha contaminada de emoções que são desequilibradas, porque emoção desequilibrada nada mais é do que a própria violência. Então, a gente não precisa bater em alguém para ser violento. Não. A violência ela pode ser verbal, ela pode ser intelectual, ela pode ser psicológica. Existem tantos meios de violência.
Mas existe também um trecho de Emmanuel no livro Caminhos de Volta que parece uma bela definição do que é brandura, que é exatamente o contrário da violência. E ele diz assim: a paz, ela começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhe compartilham a marcha. Então, aqui nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar sobre os brandos e pacíficos, nós vamos entrar nesse item 8, que vem falar um pouco sobre obediência e resignação, e se trata de uma mensagem que foi trazida por Lázaro, no ano de 1863. Então, teve uma explanação, né, de Kardec sobre o tema, abordado por Jesus, e ele vai complementar essa explicação, e aí ele vai trazer como referência essa mensagem de Lázaro. Mas antes, propriamente, da gente entrar nessa mensagem de Lázaro, é importante a gente entender também o título, Obediência e Resignação. Obediência em si, a gente sabe que é cumprir uma ordem, é alguma determinação. Bom, mas o que seria então a resignação? A resignação é a submissão à vontade de alguém ou a algo. Mais especificamente, quando nós dizemos que nós obedecemos à vontade de Deus. Então, a mensagem de hoje ela vai dizer assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então, quando eu obedeço, quando eu me curvo diante da vontade de Deus, não quer dizer que eu não tenho sentimento. Não quer dizer que eu não tenha vontade, que eu não tenha vontade própria. Quer dizer que eu compreendo e que eu obedeço. A obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração. Então, assim, quando alguém me dá uma ordem, eu penso racionalmente: tá bom, eu vou fazer. Agora, quando eu entendo que esse algo é vontade de Deus e eu me resigno, eu me curvo, então isso é a resignação. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Então, não é a pessoa ser mole. Não é. Quando ela é obediente, não quer dizer que a pessoa é molenga, ou que ela é frouxa, ou que ela não tem vontade. Não, é uma virtude. É uma virtude ativa. É uma força que, quer dizer assim, é uma coisa que vem de dentro de mim. É uma atitude que não é simplesmente eu ser um ser submisso e que aceita qualquer coisa. Não, é uma atitude ativa. Por exemplo, ele continua: o covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Então, por que o covarde não é resignado? Porque ele não aceita a vontade, ele não é obediente. Ele se furta, ele foge, ele não assume um compromisso. Então, ele não tem essa atitude de resignação. O covarde, ele foge, não é assim? Então, assim, Deus nem sabe o que está fazendo, eu sei melhor. Não é assim que o covarde pensa? Ele foge. Assim como o orgulhoso e o egoísta também não são obedientes. Porque o orgulhoso, ele tem aquela coisa assim com ele: eu sou melhor que todo mundo. Eu sei muito melhor o que eu quero do que Deus, propriamente. Então, ele não vai obedecer a Deus. Por quê? Porque ele acha que a vontade dele tem que prevalecer. O egoísta é pior ainda, porque ele só quer o benefício em benefício próprio. Então, ele é incapaz de entender que, às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa que, aparentemente, poderia ser bom para mim, mas para que eu tenha a visão de um bem maior. Para minha família, por exemplo. Quem é pai, quem é mãe, com certeza já passou por experiências onde abriu mão de alguma coisa para que a família se beneficiasse e não eu próprio, né? Então, a pessoa, ela deixa de ser aquela pessoa egoísta, aquela pessoa egocentrada. Ele não busca somente o benefício próprio, ele visa o benefício maior da família, da comunidade, da cidade onde ele mora. Então, isso mostra que a pessoa que é assim, que é resignada, ela já entendeu o que Jesus, de fato, veio nos ensinar.
Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. É claro que não só na antiguidade, né? Hoje em dia as pessoas elas não entendem que se resignar, que se curvar à vontade de Deus é importante. Ela acha que é simplesmente a pessoa ser fraca. Não. É preciso ser muito forte, é preciso ser muito equilibrado. Forte moralmente falando, não fisicamente, para que a pessoa aceite de coração e aceite a vontade de Deus e não a vontade dela. Porque muitas vezes você ouve aquela voz e fala, poxa, Deus está me dizendo que eu tenho que fazer isso, mas a minha vontade não é fazer isso. Então, isso é se resignar, é entender o que é a vontade de Deus. E ele continua, veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Então, na época de Jesus, a perversão dos valores ela era muito evidente na sociedade romana. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Jesus ele disse em muitas ocasiões que o que ele veio fazer aqui, o que ele veio trazer, é que o reino dele não era daqui, o reino não era desse mundo, que o reino era de Deus, o chamado reino dos céus, de paz, de justiça, de igualdade. Então ele veio trazer qualidades para o povo daquela época que elas não tinham o menor valor. Parece também que naquela época assim era comum aquela lei de Gerson, né? Quanto mais esperta a pessoa fosse, mais ela ia se sentir melhor, mais ela ia se dar melhor ali na sociedade. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício, a quem devem salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Então a gente já viu que, passado mais de 150 anos, ainda continua da mesma forma. Hoje em dia, as pessoas ainda dão muito valor só ao intelecto. Seu vício é a indiferença moral. Nós vivemos numa época de pandemia em que a gente vê muitas ações, né, coisas interessantes. As pessoas, elas visam um bem comum, elas se juntam para dar condições de sobrevivência àqueles que estão passando por situações difíceis, que de repente perderam um emprego. Tem aqueles que simplesmente dizem assim, isso não é comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele perdeu o emprego dele, o problema é dele. Então, isso é indiferença moral. Quando a dor do outro não me toca, sou eu que tenho sérios problemas. Digo que é apenas a atividade, pois o homem de gênio, aqui o homem de gênio é aquele que já se desenvolveu, né? Pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Então, assim, o que ele está dizendo aqui? O que a gente tem que entender? Que nós, hoje, nós temos dois tipos de evolução, e elas acontecem ao mesmo tempo, não é uma e depois a outra. É sempre duas, é a física e a moral, a individual e a coletiva. Então, a evolução individual é aquela que é a conquista de cada um. É aquela que, através das nossas várias encarnações, a gente vai adquirindo uma bagagem, a gente vai guardando, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo. E também é intelectual. Isso é o esforço de cada um. Mas tem também a parte da coletividade, onde a humanidade, como um todo, ela vai galgando degraus. E à medida em que nós, os seus habitantes, vamos evoluindo, tudo vai evoluindo. Então, o indivíduo, ele evolui individualmente e coletivamente. É a responsabilidade coletiva. Responsabilidade. Gente, vocês já pararam para pensar na responsabilidade coletiva que nós temos? Recentemente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas recentemente na Colômbia foi aprovada a lei do aborto. Uma lei que diz que as mulheres, até o 6º mês de gestação, podem praticar o aborto. Trata-se de um bebê, de uma criança, de um espírito que já tem tato, olfato, paladar, que já ouve a voz da própria mãe. Quantos de nós já não vimos casos de crianças que nasceram prematuras com 6 meses e sobreviveram?
Então, trata-se de crianças, de bebês que vão ser cruelmente assassinados com a anuência do Estado, com a nossa anuência. Por quê? Porque nós não lutamos contra leis como essas. Nós ainda não erguemos a nossa bandeira para dizer, olha, não, isso está errado. Porque quando alguém assina esse papel e outros como nós cometem esses crimes, nós também vamos responder por eles. Então, isso é a responsabilidade coletiva. E ele continua assim, ó, submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Por que Lázaro está falando isso aqui? Porque na época de Kardec, quando foi feita a codificação, ele colocou os ensinamentos dos espíritos de uma maneira que desencadeasse um raciocínio, que demonstrasse, então, uma linha de pensamento. É por isso que Kardec é chamado codificador, porque é um conjunto de leis. Ele pegou todas elas, colocou numa sequência, né, dessa maneira com que desencadeasse esse nosso raciocínio, essa fé raciocinada. Então, ele foi direcionado, ele foi dirigido por um grupamento muito grande de espíritos que estavam ali para ajudar ele naquela tarefa de traçar esse caminho. E é por isso que ele diz, submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Então, existe uma coletividade muito grande de espírito que tenta nos direcionar. Mas qual é o serviço que a gente está ouvindo? Quais são os espíritos que estão tentando nos direcionar? Kardec aqui, ele estava ouvindo os espíritos da codificação e nós, enquanto indivíduos, enquanto coletividade. Então, existe sim essa coletividade de espíritos à nossa volta e que a gente precisa prestar atenção. Ele continuou, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que se fecha em seu entendimento. Infeliz, pois nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a duplação do freio e da espora. Tem um ditado que diz assim, né, que se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. É o caso da humanidade. Quando nós nos recusamos a aprender através do amor, nós vamos ser obrigados a aprender através da dor. Então, assim, o que ele está dizendo? Freio e espora. Uma hora ele puxa, outra hora ele breca, uma hora ele cutuca para frente, outra hora ele segura. É a nossa rebeldia, é a nossa resistência. Então, a gente tem que repensar as nossas atitudes. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Então, ou seja, aquele que for mais dócil vai sofrer menos. Não tem aquela pessoa que diz assim, aceita que dói menos? É assim. Se nós aceitamos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, entendemos que Deus, Ele governa tudo e a todos, a gente vai passar a vida de uma maneira mais leve, mais simples. Não adianta a gente ficar reclamando, não adianta estribuchar, rolar pelo chão, gritar. Meu Deus, eu não mereço isso. Não, mentira. Não. Nós vamos passar por provações, sim, por coisas que são necessárias. São necessárias ao nosso aprendizado. A gente só aprende com as dificuldades, com os nossos problemas. Agora, se a gente ficar reclamando, a gente vai ter que passar por tudo de novo. Então, faz bem feito. Faz uma vez só, não reclama, não chia, não se revolta. Que aí faz uma vez só. Senão a gente vai demorar para chegar naquele ponto em que aconteça realmente o nosso aprendizado. Que a gente transceda, né? E que a gente parta, então, para outros níveis de evolução. O que a gente precisa, na verdade, é obedecer, é nos resignar, é nos curvar à vontade de Deus. Afinal de contas, Deus, ele é um Pai amoroso. Ele nos criou e Ele nos possibilita, a cada um de nós, essas ferramentas para que a gente possa, então, ter a nossa evolução. O que a gente precisa é aproveitar ao máximo. É tipo aquele aluno baderneiro, né? Lá na escola. Ele tem lá as notas dele de 0 a 10, mas ele só quer saber de bagunçar, de badernar, não se importa com nada, leva a vida na flauta.
E aí chega no fim do ano, o que acontece? Ele toma bomba. E aí ele é reprovado, ele tem que fazer tudo de novo. É isso que a gente quer pra gente? Então, se a gente resolver desperdiçar a nossa encarnação presente, essa que a gente está aqui agora, se a gente ficar só dando vazão à matéria, dando valor à matéria, se a gente não cultivar o nosso espírito, tudo bem, é um direito nosso, é o nosso livre-arbítrio. Só que a gente vai ter que voltar aqui e ter que fazer tudo de novo. Vai ter que voltar numa próxima encarnação, fazer tudo que a gente já está tendo a oportunidade de fazer agora, só que de uma maneira mais difícil. Porque assim como o aluno lá que tomou bomba no fim do ano, a recuperação é sempre mais complexa, sempre mais difícil. Então vamos nos dedicar para que a gente possa então evitar esses sofrimentos. A gente conhece 2 momentos muito interessantes de vidas bastante importantes que vêm falar sobre obediência e resignação. Um deles é aquele momento que, segundo os textos bíblicos, Maria de Nazaré ficou sabendo que seria a mãe. A sua expressão, conforme os registros religiosos, ela é muito interessante, porque a primeira reação dela foi: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E depois a gente encontra uma outra ocasião, que é o notável Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, faze de mim instrumento de trabalho e de tua paz. Então, quando a gente percebe e analisa essas 2 posturas, Maria, ao saber da sua gravidez, ao saber que ela tinha sido escolhida por Deus para dar à luz a um dos seus filhos mais eminentes, aqui na Terra o mais eminente que já veio, Jesus, ela se dirige ao Pai dizendo: faça-se em mim segundo a sua vontade. Então, nesse momento, Maria, ela se refere a Deus de uma forma que diz assim, ela demonstra resignação. Mas era uma resignação por quê? Porque ela sentiu a importância daquele momento em que ela teve aquela notícia. Maria, certamente, ela não tinha noção dos desdobramentos que a maternidade viria a trazer naquele momento. Mas ela sabia uma coisa: ela sabia que era uma escolha de Deus, uma escolha do Senhor. Então, diante daquela determinação e que ela entendia que era importante para a sua vida, ela simplesmente aceita, ela se resigna. Já Francisco, ele se utiliza de outro recurso. Ele, sabedor que seria instrumento de Deus ou do Cristo, que é grandíssima magnitude, ter uma missão assim, ele pede que se faça como instrumento de trabalho. Então, nesse momento de obediência a um propósito, ele está falando sobre a obediência. Nós temos aqui na postura do Francisco uma conscientização, uma reflexão. Essa certeza de que se tornar um instrumento para fazer o bem é fundamental. É importante para fazer o bem, para fazer a diferença na vida dos outros. Então, desse modo, são 2 questões fundamentais e diferentes. Por quê? Porque uma diz respeito à obediência e a outra à resignação. Porque todas as vezes que a gente fala em obediência, é muito comum entre nós que a gente entenda que obediência é algo assim que é como se fosse um gesto de humilhação. Obedecer. A gente carrega em nós essa oposição de desacato, de obediência. Então, assim, a gente tem a impressão de que, se eu tenho que obedecer, pode ser algo que não é tão bom. Mas não é assim. Por exemplo, assim, quando os pais pedem obediência aos filhos. É comum, de repente, o filho brigar, ter uma imposição, de repente tem até um desacordo ali. Então, a ideia de obediência, ela está associada a essa ideia de humilhação. Você tem que me obedecer. Fulano tem que me obedecer. Mas por quê? No inconsciente geral nosso, a gente tem essa falsa impressão de que obedecer é se humilhar. Mas quando a gente entende aqui, quando a gente aprende com os grandes mestres da humanidade, que a obediência, na verdade, ela tem respaldo no discernimento da razão. Obedecer está de acordo com a razão. Não é se humilhar, não é fazer só porque o outro quer. Não,
É entender exatamente a importância daquilo que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer. Então, a obediência é isso, é respaldo de razão. A gente não vai obedecer uma coisa sem raciocinar naturalmente. Porque se a gente não raciocinar, aí vira fanatismo. Quando eu simplesmente obedeço sem pensar o porquê, é fanatismo. E aí a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, Francisco, quando ele disse, faça-se em mim instrumento do seu trabalho, ele foi entender o porquê que aquele trabalho estava chegando nele. O que a gente tem que pensar? A resignação é o contrário, é esse consentimento do coração. É aquela postura de Maria de Nazaré diante do que ela não podia modificar. Porque ela, sabendo da importância daquele ato que ia acontecer, então ela se ajusta à vontade de Deus. Ela submete-se à vontade de Deus. Porque sendo Deus a inteligência suprema do universo, tudo que ele faz para nós é perfeito, é bom. Então, uma vez que tudo que Deus faz para nós é bom, é positivo, é perfeito, é absoluto, resta pensar assim, como que nós agimos no nosso cotidiano, quando nós temos a necessidade de obedecer? É uma luta de nós com o nosso próprio orgulho. Por quê? Porque a gente fica atormentado. A gente ainda tem atitudes rebeldes. É por isso que muita gente detesta obedecer, por exemplo, às leis de trânsito, faixa de pedestre. Porque elas imaginam assim, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso passar no sinal vermelho? É muito comum as pessoas hoje em dia elas trabalharem para desobedecer, para desacatar. É pisar no jardim, por exemplo, quando se pede para não pisar, quando se proíbe pisar, pichar muro, fumar em local fechado, desrespeitando as pessoas que estão ali, mesmo que tenha uma placa dizendo, não fume, não pode fumar, é proibido fumar. Então, essa concepção de desobedecer é típico ainda das criaturas que são inferiorizadas, porque ela tem que parar e pensar, mas por que eu não devo pisar nesse jardim? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fumar aqui? Por que eu não tenho o direito de fazer isso? Por que eu não posso andar na contramão? Por que eu não posso andar sem cinto? Então, assim, a gente tem que parar e pensar. Todas as vezes que algo é imposto a nós, nós temos que raciocinar. Por que eu tenho que obedecer? Obedecer é pedir autorização à nossa razão. Não é porque é imposto, mas é porque é bom. Será que nós, aqui, enquanto pais, nós estamos ensinando os nossos filhos a usar a razão, a questionar aquilo que é bom? O porquê? É tão comum as crianças pequenininhas falarem tanto porquê, porquê disso, porquê daquilo. Mas quando ela pede para sair com o carro aos 17 anos sem carteira de motorista, a gente está dizendo por que não pode? Ou a gente só diz que não? E ela se revolta. É muito comum na nossa vida. Tem homem que não quer ouvir o que a esposa fala, outras vezes é a mulher que não quer obedecer o marido. Talvez muito seja por conta dessas tolices que a gente vê de machismo, de feminismo, de tantos ismos. A grande verdade é que a gente tem que parar e pensar por que eu posso e por que eu não posso, por que eu devo ou não obedecer. Porque quando a razão me diz obedece, ok, mas quando a razão não diz, aí se eu obedecer é fanatismo. Então eu tenho que parar para pensar na diferença. E não importa quem esteja dizendo, pode ser uma autoridade, mas pode ser também uma criança. Imagina assim que você está passando e uma criança olha para você e diz assim, olha, não passa por ali não, tem tinta fresca. Se você não escutar, se você não obedecer, o que vai acontecer? Você vai passar ali, vai se sujar, vai sujar a parede, vai estragar o trabalho de alguém. Então, não importa quem esteja falando. A partir do momento que você recebe uma ordem, algo que você precisa obedecer, o que você tem que fazer é colocar a razão na frente. Eu devo fazer ou não? Agora, quando a gente fala de resignação, é diferente. Por exemplo, não adianta eu pensar assim,
resignação é algo que está dentro de nós. Nós temos um DNA divino que sempre nos intui a entender o que a gente pode e o que a gente não pode mudar. Por exemplo, a gente não pode mudar a morte. Ela é um fato. Morre rico, morre pobre, morre adulto, morre criança, morre branco, morre preto, morre amarelo. Então, são coisas que a gente não pode mudar. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar em pesquisa de medicina, por exemplo, para que as pessoas não morram à toa, para que elas não morram por uma simples virose. A gente pode correr atrás de uma cura, de uma vacina, a gente pode tentar evitar, mas a gente tem coisas que não estão na nossa alçada. Então, se resignar é entender que algumas coisas são fenômenos naturais, é entender que algumas coisas são inevitáveis. E aí não adianta se desesperar, não adianta gritaria, não adianta nada disso. Se eu sei que todo mundo vai morrer, então para que eu vou me desesperar? Eu tenho que entender e aceitar. Isso é se resignar, é entender que Deus governa tudo. Eu não preciso perguntar para a minha razão, eu sei, é instintivo. A gente precisa alimentar essa virtude. Por quê? Porque a resignação é o consentimento do coração, diferente do consentimento da razão. E é por isso que a gente precisa parar e a gente precisa refletir, sempre depois de raciocinar, depois de avaliar o porquê da razão. Então, a gente precisa entender o que está ao nosso alcance e o que não está. Porque o que está ao nosso alcance, a gente reflete, pensa e toma uma decisão. Agora, o que não está, a gente tem que se curvar e entender que é vontade de Deus. Mas a gente não pode ficar parado, a gente tem que dar o nosso melhor sempre. Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Senhor, faça-se de mim instrumento do seu trabalho e da sua paz. As duas coisas precisam acontecer, mas a gente precisa entender a diferença entre elas. Então é isso. Maria e Francisco. Maria entendeu que ela tinha que se resignar à vontade de Deus. Francisco entendeu que, através da razão, ele tinha que obedecer aquilo que tinha sido imposto para ele, que ele seria um trabalhador do bem. Tem um texto do Momento Espírita que diz assim: resignação, consentimento do coração. Eu não me conformo. Eu não posso aceitar. Deus não podia ter feito isso comigo. Essas são frases que podemos ouvir muitas vezes. São criaturas que travam a guerra particular com Deus. Acreditam-se diferentes, por isso mesmo, as coisas ruins não deveriam atingi-las, nada de desagradável. Mas ao lado delas existem outras que dão grandes mostras de grande resignação. É o caso da atriz Sarah Bernard. Ela foi vítima de uma queda durante um espetáculo no Rio de Janeiro, fato que viria a alterar profundamente o ritmo de sua vida. É que no último ato da peça, a atriz deveria se atirar do alto de um parapeito. Apesar dos seus 60 anos, ela vinha desempenhando a sua tarefa com grande facilidade. Ocorre que, ao lado de fora do cenário, grossos colchões eram colocados, e ela sempre caía em local bem macio e sem nenhum problema para sua integridade física. Porém, aconteceu um imprevisto. Um contra-regra que era novata achou esquisito aqueles colchões empilhados pelo lado de fora. Logo, na noite do espetáculo, não vacilou e os tirou de lá. Na hora culminante, a atriz jogou-se certa de que estava tudo bem. Tombou violentamente sobre a dureza do assoalho. Caiu sobre o joelho direito e não teve condições de voltar ao palco. Embarcou de volta para a França. A viagem marítima durou vários dias. Pensou ela que nada de mais grave lhe aconteceria. No entanto, ela nunca se recuperou. 9 anos depois, teve a perna amputada. As palavras dela foram: Deus sabe o que está fazendo. Aceitou a situação, com um detalhe: não poderia viver longe dos palcos. Todos compreenderam. Continuou representando, agora sentada numa cadeira de rodas, peças de um ato que eram escritas especialmente para ela. À semelhança dela, encontramos criaturas que perderam haveres, afetos, e se dispõem a prosseguir lutando. Por através do véu de lágrimas, recompõem o semblante e vivem. Pessoas que tiveram membros amputados e se adaptaram à nova realidade com um sorriso de esperança nos lábios.
pessoas que perderam amores e passaram a dar seu amor a desconhecidos, crianças ou idosos que adotaram-se em regime total ou parcial. Quantos de nós estamos revoltados por coisas mínimas? Porque choveu, porque estragou o passeio do fim de semana, porque se esperava um aumento de salário e foi protelado para um próximo mês. Talvez a festa agorou, o amigo não telefonou, o namoro acabou. É hora de espancar as nuvens da revolta e utilizar o dinamismo da resignação. Se algo aconteceu e é irremediável, não há por que gritar. Se pode ser modificado, o momento é de buscar soluções e não de se revoltar. Se você recebeu as vantagens que pediu, se perdeu provisoriamente as possibilidades de uma promoção, ou se a pessoa cuja companhia mais desejava desapareceu de seus olhos, não se revolte. Demonstre a sua capacidade de resignação e de recuperação. Avance firme. O tempo, então, lhe trará outras oportunidades de ser feliz. Sara passou a doar 100% de seus ganhos a pessoas com deficiências que não podiam se tratar. E passou a entender que o verdadeiro papel dela nos palcos tinha um sentido muito maior do que o do começo da carreira. Provações se apresentam, dificuldades surgem, tudo parece noite ao redor dos nossos passos. Não se detenha. No entanto, a fim de medir o fim das sombras, prossiga trabalhando. Dê tempo a Deus, para que Deus lhe acenda uma nova luz e que nessa luz sejamos encaminhados à redenção. Então, que a gente possa entender a diferença entre obedecer e se resignar. Que a gente possa entender que a gente tem que usar a nossa razão, mas que, acima de tudo, a gente tem que ouvir a voz do nosso coração. E que possamos, a cada dia, ser um pouquinho melhor, mais obedientes, mais resignados, mais mansos e mais pacíficos. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Patrícia, pelos seus evangelhos, por ter trazido a todos nós o teu estudo para compreendermos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Queremos agradecer também aos amigos que estiveram conosco através da internet, a vocês que estão presentes em nossa casa, sejam sempre bem-vindos. E também gostaria de lembrar que, após esta reunião, temos um grupo de estudo. Aqueles que desejarem e quiserem participar, é só aguardar. E convido a todos, então, neste momento, dando continuidade em que os nossos pensamentos estão elevados, nesse sentimento de paz, de fraternidade, e agradecermos aos espíritos amigos, colaboradores dessa tarefa, que nos amparou, que nos envolveu nessas vibrações de paz e de amor. Agradecermos ao amigo Jesus, nosso irmão maior, companheiro este que veio até nós há mais de 2000 anos, para trazer a sua mensagem libertadora de paz, de amor, de esclarecimentos aos nossos espíritos em evolução, em crescimento moral, espiritual, intelectual. Obrigado, querido amigo, por mais esta oportunidade que tu nos deste de estarmos aqui reunidos com os nossos amigos. Muito obrigado, que assim seja. Nosso bom dia a todos que estiveram aqui conosco. E agora nós vamos, então, passar ao passe. Aqueles que desejarem, necessitarem, é só aguardar que o momento oportuno serão convidados.